Doutora Denise Albano, essa declaração da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Estou aqui em nome do governo federal, a pedido do presidente Lula, para dizer ao povo do Rio Grande do Sul e ao povo brasileiro, porque estamos todos nós brasileiros e brasileiras sensibilizados com essa catástrofe climática e ambiental que acomete ainda o Rio Grande do Sul, para dizer que um grande passo foi dado hoje aqui no governo federal. O presidente Lula, ele acabou de assinar um pedido de decreto legislativo, pedido de autorização de decretação de calamidade pública em todo o estado do Rio Grande do Sul e nos municípios afetados pelas enchentes recentes. É a grande pergunta que todo mundo está me fazendo pelo celular. De quanto qual é a estimativa? Vou repetir as palavras do presidente Lula. Só quando essa água baixar é que, lamentavelmente, nós vamos ver a extensão imensa do custo, né, do estrago e da tragédia nacional que foi a situação do Estado, e que está sendo a situação do Estado do Rio Grande do Sul. Doutora Denise, ela diz que só quando a água baixar. Quer dizer que primeiro as pessoas morrem para depois o recurso ser liberado, doutora? É um absurdo assim sem tamanho. Ainda que ela quisesse falar que aí essa questão de liberação de verba seria para a reconstrução da infraestrutura, mas que ela deixasse claro, porque, por óbvio, um estado devastado, onde mais de 400 municípios, literalmente, debaixo d'água, situação de terra arrasada. É claro que o povo desse estado precisa de recursos públicos do governo federal para ontem, de maneira imediata, mas é um misto de incompetência, com insensibilidade, com total falta de empatia. A última que está repercutindo, não é, Ivan? É que quem critica o governo, o que salta aos olhos é essa incompetência, até nós corremos riscos, mas talvez exatamente por não termos um perfil amplamente, nacionalmente conhecido, ainda, e aqui um breve parênteses, você que nos acompanha, compartilhe, permita que a gente tenha um maior alcance, porque fazemos jornalismo opinativo baseado em fatos, em evidências, e temos o direito de revelar toda a nossa indignação diante de uma realidade que está aí, saltando aos olhos de total incompetência desse governo federal e quase abandono da população do Rio Grande do Sul. E aí o que temos é a situação do ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, que é do Rio Grande do Sul, e que naquela lista de propinas da Odebrecht, o apelido dele era Montanha. Esse ministro representa ao ministro Lewandowski da Segurança Pública para mobilizar a Polícia Federal para investigar pessoas que supostamente estariam prestando desinformação, que na verdade apenas mostrando a realidade dessa incompetência do governo federal frente a uma tragédia dessa magnitude. Então, nem o direito de criticar eles querem mais que o povo tenha. E isso é democracia? Quer dizer, para além da perseguição da cúpula do judiciário, TSE, STF, está claro também que o executivo, o governo federal, quer perseguir, calar, prender pessoas que simplesmente exercem a sua liberdade de expressão. Mas, voltando para Simone Tebet, eu aqui proponho a quem nos acompanha que procure aí no YouTube uma participação da ministra Simone Tebet no programa da TV Cultura chamado Roda Viva. Há um ano apenas, nesse programa, ela se referia a Lula como o orquestrador, o chefe da orquestra do maior esquema de corrupção mundial até então, que foi o Petrolão. Expressamente ela diz
que essa turma que aí está, que são os companheiros dela de ministério, Paulo Pimenta, o Padilha, o José Guimarães, o cearense, cujo assessor foi encontrado com mais de $100 mil na cueca, no aeroporto de Congonhas, onde ela se referia nessa entrevista a que essa turma toda que está aí, antes foi com o mensalão, querendo comprar apoio no Congresso para os projetos de interesse ao governo lulopetista. Depois veio o Petrolão, e que ela não tem relação com esse povo. Quer dizer, mas agora é uma das ministras junto a essa turma que ela antes denunciava apenas um ano. O que faz uma pessoa mudar dessa forma? Qual é o caráter dessa pessoa? E aí você descobre ouvindo uma fala dessa natureza, absolutamente insensível, que revela um certo deslumbramento, não é? Como é que diante de uma tragédia está lá entre sorrisos, caras e bocas, e ainda diz que vai esperar a água baixar para ir ver o que é que o governo pode enviar? Aí, quem diga que isso pode durar semanas, quem sabe até meses, não é? Ainda pode restar, porque é a maior cheia da história. E aí o povo, então, vai continuar à míngua, dependendo apenas da boa vontade de brasileiros e brasileiras que, irmanados em solidariedade, dão braço a essa população. Veja, não é, Erivan, que muito se fala da sociedade misógina, da sociedade patriarcal, dos homens como opressores das mulheres. E hoje a gente vê que os homens de coragem, de brio, protetores, claro que um ou outro pode ser abusivo, pode ser violento, mas querem taxar no caráter geral do homem essa característica de ser violento, opressor. E hoje são eles que estão na água suja, os jipeiros, o pessoal de jet ski, um barco, indo salvar idosos, crianças, famílias inteiras, animais. Pesquisem vídeos, vocês vão encontrar na linha de frente homens comuns e algumas mulheres, donas de casa, mães, nos abrigos, separando roupas, alimentos, acolhendo famílias que chegam aos abrigos. Onde está a turma progressista? Cadê a turma de cabelo azul, verde, vermelho? Cadê os DCEs? Cadê as ONGs? Onde estão? Cadê os influencers de esquerda? Mencionando aí um dos mais famosos, que a população está achando meio esquisito, que divulgou um vídeo dizendo, e é louvável, que iria doar a divulgação 5 milhões, o tal do Felipe Neto, mas pede para que, com o apoio da Janja, que as pessoas doem aí alguns milhões para aquisição de filtros potentes de água. Mas espera aí, o governo doou dezenas ou algumas centenas desses filtros para o Hamas em Gaza há pouco tempo. Procurem também. Espera aí, quer dizer que o governo federal tem recurso para adquirir filtros, esses mesmos filtros que o Felipe Neto pede para a população fazer aí doações para ele, para o grupo dele, para adquirir. E aí o governo envia para o Hamas, porque o Hamas é um grupo terrorista que administra, que governa a faixa de Gaza. Cadê os alimentos, as toneladas de alimentos? Há pouco tempo também enviou 120 toneladas de alimentos para Cuba. E cadê a empatia? Cadê a solidariedade com o povo gaúcho? Então é triste, por isso que eu coloco aí essa, não é, perplexidade. Seria só incompetência mesmo do governo diante dessa situação de quase abandono da população do Rio Grande do Sul?
ou há outros motivos bem deploráveis para essa omissão ou prevaricação ou incompetência na gestão de tão grave crise? É uma indagação aí que deixo em aberto.